93 eram crianças. Homens, mulheres e crianças às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam ao lado de fora e de dentro na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença, morriam também de choque. Em alguns dias os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede elétrica do município de Barbacena. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio de Barbacena foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, mais de 1.000 para a Universidade Federal de Minas Gerais, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. Gente, quando a gente fala das identidades previstas no prefácio, a gente está falando de quem está aqui. E a gente vem tendo cada vez mais críticas, algumas recentes, algumas já antigas, da própria necessidade da racialização desse debate que a Daniela Arbex deixou passar. Então agora a gente tem um artigo desde 2017 para 2018 da Raquel Passos Gouveia, que estava como referência da política de álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, em que o título do artigo é justamente o Holocausto ou Navio Negreiro, Interpretações para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Então, é preciso que a gente dê conta também de compreender a existência do manicômio como uma continuidade, como uma perpetuação do processo de colonização desse território que, desde que deixou de ser Pindorama, se tornou um manicômio a céu aberto. Porque o manicômio surge no Brasil em 1841, pelo menos no campo teórico, via publicação de um decreto que foi lançado na data da coroação de Dom Pedro II. Então, assim, um príncipe regente sendo indicado ao cargo de monarquia a partir de um golpe da maioridade. E aí eles lançam, então, o decreto de número 82, de 1841, e conjunto a isso, o decreto que funda o hospício, decreto de número 88, também de 1841, da mesma data, que concede o título de senhorio aos que não tiverem título maior, aos diretores das escolas de medicina e direito das universidades fluminenses, então do estado do Rio de Janeiro e do estado da Bahia. Se a gente parar para olhar a lei de reforma psiquiátrica hoje, os dois únicos setores da sociedade ainda autorizados a praticar a internação compulsória são o setor judiciário e o setor médico. Para você internar alguém compulsoriamente desde 1841, você só precisa de uma assinatura de um profissional médico e uma determinação judicial. Então, mesmo que a gente tenha dado conta de construir um novo paradigma social para a loucura, aquilo que o Chico fala sobre as relações econômicas é isso, gente, são relações de poder. Desde que Dom Pedro II é coroado no Brasil, há dois setores específicos na sociedade que são autorizados a exercer uma antiga prática, que nasce com a psiquiatria moderna europeia, que é a prática da alienação. E aí que a gente entra num campo de debate muito interessante, porque, teoricamente, todo mundo é alienado, pelo menos pelos processos de trabalho e divisão social do trabalho do capital. Só que há aquele corpo, aquela identidade que, justamente por não se alienar aos processos de trabalho do capital, é alienada pela psiquiatria moderna, pela medicina e pelas áreas da saúde, que é o sujeito louco. Sujeito que não reproduz as condições de produção do capitalismo. Sujeito que não